Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, vamos entrar aqui no capítulo 20 já de Mateus, né? E até agora nós não estamos vendo o Cristo fazendo nenhuma menção de que frequentar o tal templo lá era uma coisa boa, uma coisa que o Criador espera de cada um de nós, né? Nós estamos vendo o Cristo até agora passando ensinamentos de nós amarmos o nosso semelhante. Será que é assim que o teu líder religioso, né, o teu pastor, o teu padre, o teu ancião, o teu apóstolo, o teu bispo, será que é assim que eles ensinam você a ler os evangelhos? Nós estamos no livro de Mateus, nós vamos ler os outros 3 evangelhos ainda, tá? Mas deu para entender até aqui no capítulo 20 que o Cristo vem ensinando as pessoas como é o reino do céu, fazendo em parábolas, não é isso? Bom, vamos continuar então aqui. Mateus capítulo 20, verso 1, vamos lá. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada e assalariar trabalhadores para a sua vinha. Deixa eu só avisar vocês aqui, ó. Eu estava com a Almeida Fiel, se eu não me engano, e agora estou lendo a Almeida Revista e Corrigida, tá certo? Mudar um pouquinho as traduções para a gente não ficar viciado somente numa maneira de tradução. Então vamos lá. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes: Ide. Diz-lhes ele: Ide vós também para a minha vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Está dizendo, começando pelos últimos que chegaram, né, lá na tardezinha, desde os que chegaram logo de manhã. E chegando os que de perto da hora undécima, vou repetir. E chegando os que perto da hora undécima receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um. O que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: aqueles que chegaram antes, desde manhãzinha, falaram assim: pô, aquele lá recebeu 100, nós vamos receber 200, nós estamos aqui o dia inteiro, né? Verso 11. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes que chegaram por últimos trabalharam 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro ou a esses últimos como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Olha, ou é mal ao teu olho porque eu amo? Né? Assim, os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, dos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Como é que ela adorou? Fazendo o pedido, né? E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que hei de beber e ser batizado? Ué, mas ele já não foi batizado lá por João Batista? Ele está dizendo que ele vai ser batizado ainda? Olha, dá uma olhadinha aí. Eu vou colocar o link aí sobre batismo. Assista essa sériezinha aí curta sobre batismo e entenda por que Jesus está dizendo isso.
Porque hei de beber e ser batizado com o batismo com que sou batizado? Dizem-lhes eles, podemos. E diz-lhes ele, na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-o para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal, que ame ele antes que ele ame você. Por que o Cristo começou a dizer isso? Porque os 10 lá começaram a falar, pô, o que esse cara tem de especial? Né? Então o Cristo já estava falando assim, não, pera um pouquinho só. Os gentios, né, o mundão aí é assim, sempre tem alguém mandando em alguém, agora entre vocês não será assim não. Verso 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Para dar a sua vida aqui, amigo, irmão, entenda, para amar de uma maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, tá certo? 29. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça? E disseram-lhe, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de muito amor, tocou-lhes nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Capítulo 21, vamos lá. E, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia que defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei e trazei. E se alguém vos disser alguma, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho do animal de carga. Aqui tem uma lição, né? O Cristo, ele não quis entrar a cavalo em Jerusalém, porque quem que entra a cavalo? Os reis, os príncipes, né? Os maiorais do povo, vamos dizer assim, os soberbos entram de cavalos. Agora, quem é que entra com jumentinho de carga? Aqui já está dizendo, os humildes, né? Os humildes, o Cristo, né? Aquele que veio trazer tantas maravilhas para o ser humano, ele desprezou ser soberbo e quis ser humilde. Vamos lá, verso 6. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e o espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo, quem é este? Sabe por quê? Porque essa coisa aí de ficar alvoroçando quem entra na cidade, colocando as coisas para poder passar por cima, como nós vimos aqui, jogavam ramos, folhas de árvores e ramos de árvores, isso eram coisas de gente importante. Mas quem é esse que entra maltrapilho sentado num jumento? Tá? Verso 11. E a multidão dizia, esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covis e ladrão.
Eu não vou me estender muito aqui, ó, que a minha casa, as pessoas lá aí nas suas denominações, fazem uma conotação que quando Cristo fala assim, ó, a minha casa não será chamada casa, será chamada casa de oração, querem dizer que ele está falando do templo, né? Mas não. Em outros versos, em outras traduções, desculpa, e em outros evangelhos, tem uma referência muito importante que aqui não traz, que eu vou fazer essa observação quando nós lermos, tá bom? Verso 14: E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Outra coisa aqui, então por que os cegos, os coxos foram no templo vê-lo? Porque o templo era o símbolo, né? Era a representação de tudo que existia na época de divindade, de Deus e tudo mais. E o Cristo foi lá e os curava dentro do templo dizendo, ó, não é o templo que cura, sou eu que curo. E quando os fariseus, os principais, os escribas começaram a perceber isso, veja o que foram fazer com Cristo. Então, vamos ler aqui o 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas maravilhas que fazia e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, o que eles fizeram? Ficaram felizes? Os líderes religiosos ficaram felizes? Não, indignaram-se, porque estava tirando do templo aquilo que eles estavam incutindo na cabeça das pessoas, que era uma grande mentira. Tá bom? E disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse, sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Antes da gente ver o que Jesus, porém, respondeu, eu quero dizer uma coisa aqui. Existem pessoas que vão lá nos comentários dos vídeos e também fora, dizendo que Cristo, ele não era humano, né? Cristo, ele tinha a perfeição, né? Ele era perfeito e completo. Então a pergunta é, Cristo teve fome. Se ele teve fome, ele tem sede. Se ele tem fome, ele tem sede, ele arrota, solta pum, faz cocô, faz xixi. Ele envelhece, porque ele não nasceu com 30 anos de idade e foi a partir daí. Ele nasceu bebezinho, né? Foi crescendo, ou seja, ele foi envelhecendo e foi se degenerando. Isso significa que o Cristo não era perfeito como nós não somos perfeitos. Ele também herdou a degeneração dos nossos pais, de Adão e Eva, por causa do pecado. Então, só fazendo um parênteses, né? Isso aqui é só um parênteses do que veio agora à minha mente. Para esses que acham que Cristo era perfeito como Adão era perfeito antes do pecado, aqui está a prova. Tá? Adão nasceu com todos os seus órgãos perfeitos. Tudo que ele comia, os alimentos também eram perfeitos antes do pecado. Tudo que ele comia, o corpo absorvia tudo. Por isso, né, que após o pecado é que os alimentos começaram a se estragar, tinha toxinas nos alimentos. Então, quando Adão passou a comer depois do pecado, o aparelho digestivo dele começou a funcionar de tal maneira que absorvia só o que era bom e expelia o que não era bom. Ok? Para vocês que acham que o Cristo tinha o corpo perfeito, né, de um Deus aqui na Terra, não, ele era igualzinho a nós. Vamos lá. Continuando então, né, que os escribas tal, e ele foi para outro lugar, verso... Deixa eu ver o verso aqui. Tá. Verso 19. E avistando uma... Não, é o verso 21. Jesus... tá falando da figueira, né? Que ele teve fome, ele chegou na figueira, não tinha nada.
Jesus, porém, respondendo, disse: Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, será feito. 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. E, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Olha só, chegou lá de novo os religiosos, os príncipes, já vai lá contestando o Cristo, colocando na parede. Com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Aí vem o Cristo, né? Muito inteligente, diz assim: E Jesus Jesus disse-lhes, desculpa, é que minha mente ela é muito rápida, né? Eu bato o olho, eu já quero ler o que está escrito e às vezes eu atropelo. Vamos lá. E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridades faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Ele está dizendo o seguinte: o batismo de João tinha autoridade do Criador ou isso era uma invenção dos homens? Se isso fosse realmente uma autoridade vinda do Criador, o Cristo jamais teria perguntado isso. Mais uma vez, veja aí, né? Esse vídeo que eu estou colocando aqui, a observação, que será muito bom para você, tá certo? Vamos lá. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que vocês não creram? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com qual autoridade faço isso. Mas que vos parece? Agora ele vem com a parábola, né? Um homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: eu, Senhor, eu, e não foi, né? Vou repetir, desculpa. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: eu, Senhor, e não foi. Ou seja, ele estava dizendo: eu vou, e acabou não indo. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhes eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Olha o que ele falou para esses líderes religiosos, que as prostitutas e os bandidos e os que não eram de Jerusalém iriam entrar primeiro no reino de Deus, ou no reino dos céus, antes daqueles religiosos. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não cresces, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo, nem depois vos arrependestes para o crer. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela lagar e edificou uma torre, arrendou-a uns aos lavradores e assentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Eu não vou entrar no mérito disso aqui, porque aqui não é sermão, tá? Vocês devem saber do que está se referindo. O meu foco aqui é na mensagem do Cristo, tá ok? Minha leitura aqui é tentar trazer para vocês, através da minha leitura, qual é a mensagem do Cristo, qual é como o Cristo veio se postar aqui nesta terra em relação aos seres humanos, e dentro desses seres humanos ele faz não uma separação, mas ele faz uma observação entre os religiosos e os não religiosos, tá certo? 35. Os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um e mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou os outros servos em maior número do que os primeiros e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. 39. E lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que, a seu tempo, lhe deem outros frutos. Diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras:
A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Então, através dessa parábola, o Cristo está dizendo o seguinte, olha, vocês que se abirrogam, povo exclusivo do Criador, escuta o que eu vou falar para vocês, o Cristo está falando. Será tirado de vocês e será dado a outras nações que deem frutos, que vão fazer aquilo que o Criador quer. Isso era uma afronta terrível para os religiosos. Tirar dele todo aquele poder, aquela arrogância, aquela empáfia. E isso só serve para eles? Não. Serve para todos aqueles que pegaram o filho, né, do dono da vinha, mataram e se apoderaram da vinha. Vamos lá, eu não quero fazer sermão aqui, tá certo? Verso 44. E quem cair sobre esta pedra se despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, ou seja, os religiosos, os bambambam, os gostosãos da sua época, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. A carapuça, serviu direitinho, né? E agora que eles observaram que toda aquela advertência, né, para eles, olha, se vocês não mudarem, a coisa vai ficar ruim para o lado de vocês. Qual foi a atitude deles? Verso 46. E pretendendo prendê-lo, olha só que bacana, né? Recearam o povo porquanto o tinham por profeta. Só não prenderam porque estavam com medo, né? Que o povo ali estava vendo as palavras duras contra aquela sociedade religiosa, né? Aquela nata, aquela casta social e religiosa que oprimia o povo. Então eles não queriam fazer isso ali naquele momento de prendê-lo, tá certo? Então, muito legal que você chegou até aqui. Preste bem atenção que o Cristo em nenhum momento está dizendo vai para o templo, vai participar de escola sabatina, escola dominical. Em nenhum momento o Cristo está falando assim, vai lá fazer teologia para ser pastor. O Cristo não está falando isso. Nós estamos lendo linearmente o Evangelho de Mateus e nós estamos vendo que agora é o momento que ele está se deparando com os líderes. Ele está, sabe, fazendo o quê? Dizendo que eles estão perdidos se eles continuassem daquela maneira. Né? Tá certo? Um abraço. Não esqueça, dá o like, se inscreva, aciona o sino, compartilha, que é legal e importante. Até o próximo vídeo.